Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Verlaine e lerei para vocês hoje o livro O Capitão e a Sereia, de André Neves. Vamos saber um pouquinho sobre o André Neves? Esse daí é o André Neves, olha que sorriso gostoso, não é mesmo? Ele nasceu em Recife e durante muitos anos conviveu com a alegria da cultura popular dessa região. As cores, as danças, os costumes e a alegria do povo ficaram registrados em seu coração e ele saiu pelo mundo em busca de novidades. Hoje, seu trabalho como escritor e ilustrador mistura um pouco de tudo, mas suas referências nordestinas ainda são fortes e, com certeza, nunca deixarão de ser. As boas lembranças do passado é o que fazem trabalhar com o universo popular. A mescla desse passado com experiência com a experiência adquirida no decorrer dos anos, proporcionou as ideias para seus textos, livros e imagens, que renderam prêmios e mostras no Brasil e no exterior. Atualmente, o artista vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde a cada dia descobre novas formas e cores para suas histórias. Que bacana, né? Ele nasceu lá no Recife, traz essa marca da cultura popular nordestina e, ao mesmo tempo, agora, percorrendo o mundo todo, ele traz toda essa influência, toda a experiência dele para dentro das obras. E é isso que vocês verão aí no Capitão e a Sereia. Olha só, na contracapa nós temos aqui um pouquinho do que vai acontecer, ó. Numa noite, ao olhar a lua serpenteando sobre as águas, Marinho escutou uma melodia incomum, tão sombria quanto o vento frio que escoava pela enseada. Foi quando ela apareceu sentada nas pedras, banhando-se na penumbra do luar. O corpo aveludado pela noite exalava um ar brejeiro. No lugar das pernas, reluziam escamas, e seus cabelos em tom turquesa atordoante eram capazes de atrair qualquer peixe vivo para nadar entre os rios. E agora, hein? Caíam nos ombros, desciam pelas costas e escorriam ondulantes em direção ao mar. Será que o capitão vai conseguir resistir a toda essa beleza da sereia? Será que vai acontecer alguma coisa de ruim com ele? E agora, crianças, o que será que vai acontecer? Vamos lá conhecer esse belo conto de André Neves? Bora lá! O Capitão e a Sereia. Olha que coisa linda, né? A sereia com seus cabelos azul turquesa da cor do mar e o capitão aqui no seu barquinho. Muito bonita, né, a ilustração, eu adoro. Viver aqui eu não posso, nem no vale, nem na serra. Eu não sou filha da terra, eu sou sereia do mar. Correi ondas brandamente, correi vinde me buscar. A Sereia e o Pescador, de Bernardo Guimarães. Esse livro foi dedicado para Fábio Monteiro, que conta histórias interpretando, e para Sérgio Galdino, que conta histórias dançando. Olha que bacana, né? E o André Neves dedicou para esses dois amigos aí, né? O Fábio conta interpretando as histórias e o Sérgio Galdino dançando. Como será que é contar a história dançando, hein, crianças? Hã? Como será, hein? Olha só o nosso capitão. Que belos olhos azuis, não é mesmo? Marinho sempre navegou em sua imaginação marítima por oceanos nunca antes navegados, muito além das terras onde vivia, em seus olhos azuis como o horizonte que une céu e mar. Brilhava a vontade de sentir o corpo molhado pelos encantos aquáticos. No coração, também cercado de águas por todos os lados, não havia desejo maior,
às vezes calmo, às vezes tenso, como o mover das ondas. Quando menino, sentia-se atraído pelo mar, ouvindo as loas praineiras que o pai cantava. Mergulhava fundo nas marolas que ninavam seu sono, e não era preciso grande fôlego para descer muitas braças. O profundo silêncio aos poucos cobria seus pensamentos de mar, e ele descobriu um novo mundo de águas claras, de areias alvas e colorido coral. A qualquer hora, a qualquer instante, o oceano estava sempre pronto para receber Marinho de águas abertas, e ele se entregava deslumbrado pelos cantos submersos da história de piratas, dos navios naufragados e dos pescadores que se apaixonavam por sereias, as belas princesas do mar. Naquele oceano de sonhos não havia fronteiras. Ó, que bonitinho, gente! Um marinho pequenininho. Marinho cresceu com aquele oceano enchendo seu coração, marujo mesmo quando andava em terra firme. Do pai guardou uma concha para ouvir o barulho das ondas, belas canções e um punhado de histórias para contar. Depois saiu pelo mundo como bom sonhador em busca de praias belas e cristalinas, iguais àquelas em que mergulhava em sonhos, revistas, livros e cartões postais que retratavam o mar. Enveredando pelos caminhos sem rumo certo, quase à deriva e sob um sol flamejante, Marinho desenvolveu uma maneira de se distrair. Contava histórias de um jeito tão verdadeiro e fervoroso que a todos conquistava. Marinho, ora, ele era um contador de histórias. Exercia seu ofício com tanta alegria, esplendor e encanto que passou a tirar disso seu sustento. Com plateia, bastava meia dúzia de caras tristes pela lida com a terra seca para fazer o entusiasmo brotar. Apesar do jeito simples e da pouca instrução, Marinho possuía muito talento como contador de histórias. Talento que logo foi reconhecido, valendo-lhe o título de capitão, pois passou a comandar uma trupe de mambembes que atravessava o alto sertão. Juntos viajavam terra adentro numa pequena embarcação de 4 rodas. Ancoravam em qualquer cidade, mas era nas menores que encontrava a riqueza detalhada da vida sertaneja. Cada casinha, cada igreja, cada rua possuía um ar de sabedoria impressionante, e os mambembes faziam muito sucesso agitando a normalidade dos dias. Olha lá os mambembes, né? Os mambembes são esses bonecos grandes, olha. A carroça entrava na cidade como uma barcaça pesada que desce um rio em direção ao mar. O capitão Marinho vinha à frente, na proa, junto à caldeira de vapor, convidando a todos para entrar naquela embarcação terrestre. Com a voz estridente e um megafone que potencializava ainda mais o timbre, ele anunciava as atrações de forma exagerada e provocadora. Os detalhes marítimos que enfeitavam aquele aquário de sonhos enchiam as ruas de curiosidade. As crianças corriam encharcadas de bisbilhotices. Logo depois, chegavam os mais velhos trazendo cadeiras a fim de ouvir confortavelmente uma fiada de boas histórias. E lá vai o Capitão Marinho, hein? Quando a flâmula se armava, ondulante no ar, a geringonça se abria, mostrando o arsenal de quinquilharias que compunham o espetáculo. Penduricalhos e cortinas em floral de chita colorida misturavam as tradições circense com o encanto popular da região. A alegria então transbordava e enchia de imaginação a plateia. Em muitos lugares eram recebidos como convidados ilustres. A trupe se adaptava ao calendário de festejos das cidades, que reuniam um grande número de visitantes em procissões, romarias, bailes e brincadeiras. Tudo em homenagem ao santo padroeiro, que ficava em pequenos altares diante das casas,
testemunhando a devoção dos seus moradores. A fé popular acabava sendo o melhor incentivo para as apresentações que aconteciam nas ruas ou nas praças. Conhecedores das tradições, os integrantes da trupe de Marinho tocavam violas, sanfonas, ganzás, zabumbas, pandeiros e reco-recos. Dançavam coco, cateretê, congo, frevo e outros ritmos regionais. Mas o momento mais esperado, o ápice das apresentações, era a representação do boi com seus personagens. Capitão Marinho, como dono do boi, conduzia o reizado. As confusões entremeavam-se na noite com Mateus e Bastião, dois malandros que se apaixonam pelos melindres de Catirina. Daí para frente, muitas confusões e gritarias aconteciam com as intervenções de outros personagens que deixavam a plateia virada nas coreografias. No final, havia uma triste surpresa quando o boi morria, mas uma onda grande, forte de risos contagiantes quebrava a tristeza quando se via que, por milagre ou magia, o boi sempre se levantava vigoroso, brilhando estrelas em meio à poeira dos dançarinos que agitavam os pés na areia, para lá e para cá, como uma locomotiva. Eram rápidos até para olhar. Em meio a tantas festas e folganças, o tempo passava mansamente como um mar sem ondas na vida de Marinho. Ao final das apresentações, a barcaça aprumava o leme e zarpava rumo a outra cidade. Numa noite, porém, enquanto limpava lembranças do seu passado, Marinho encontrou sua concha. Dentro dela, o mar ainda continuava vivo e imensamente bravo. As ondas invadiram seus ouvidos com uma força avassaladora, inundaram seus olhos e reviraram pensamentos, barcos, jangadas e navios guardados há tanto tempo. A agitação despertou todos os monstros marinhos, tristões, ondinas e outras criaturas fantásticas que povoavam aquele oceano. Em sua concha ainda nadavam histórias de marujo, milhões de peixes coloridos, golfinhos, tubarões perigosos. As arraias voavam como tapetes mágicos, balançando as algas em ritmo revolto, e as baleias saltavam tão alto que derrubavam estrelas que se espalhavam tanto no céu quanto no mar revolto. Diante dos alardes da concha, o mar invadiu o peito de Marinho e não mais recuou. Mas antes tarde do que nunca, ele pegou sua bússola e partiu num pequeno bote de 2 rodas, deixou a tripulação seguir viagem e foi em busca de outros mares. Foram quilômetros e quilômetros além mar, muitas vezes errando caminhos e ficando completamente à deriva. Finalmente, numa manhã de sol, quando o calor se misturou à brisa fresca na paisagem verdejante, o mar se abriu completamente, com todos os seus tons de azul. Marinho não enxergou mais nada. Onde o mar lambia a areia, milhares de conchinhas se espalhavam pelo chão, cheio de minúsculos pontos de sol e sal. Alguns rochedos invadiam a praia para brincar com as ondas que rebentavam retorcidas, rendilhando seus vestidos de renda branca sobre as pedras. Tudo cintilava, e o oceano era único gigante. Depois de sentir todas as sensações à beira-mar, ele mergulhou e nada mais lhe atravessou o espírito, a não ser o silêncio que se espalhava nas águas. Na vila de casinhas enfileiradas que descansava à sombra dos coqueirais, ele deixou de ser capitão marinho para se tornar capitão marinheiro e não parecia perdido nessa aventura. Os pescadores acreditavam nos arrepios supersticiosos trazidos pelas maresias e acolheram Marinho como presságio de bom augúrio. O mar transparecia felicidade e o presenteava com os frutos mais saborosos. Revelava-lhe como se não lhe soubesse onde se escondiam as ostras e seus encantos de madrepérolas.
Já não era preciso rezar pela sorte do bom tempo. A musicalidade do mar ressoava conselhos de sabedoria, indicando a hora certa de ir e vir. Ele descobriu os melhores caminhos para avançar em alto mar e sabia como ninguém acompanhar a costa em seus contornos sinuosos. O mar alongava-se ofegando infindáveis murmúrios para aquele barco que deslizava em seu dorso, e o céu sem limites contemplava todas as viagens. Muitas e muitas vezes, Marinho se atirou nos braços abençoados da Mãe d'Água e nunca teve medo de se afogar. Mesmo quando as águas estavam agitadas e rumores de silêncio e solidão formavam a superfície, ele pressentia que lá embaixo tudo estava calmo e tranquilo. Nenhum mal poderia lhe acontecer. Numa noite, ao olhar a lua serpenteando sobre as águas, Marinho escutou uma melodia incomum, tão sombria quanto o vento frio que escoava pela enseada. Foi quando ela apareceu, sentada nas pedras, banhando-se na penumbra do luar. Serena, ao olhar a noite, fingiu não perceber a presença dele e continuou a contemplar aquela pintura em tons verdes e azulados que se misturava à escuridão de reflexos luminosos. O corpo aveludado pela noite exalava um ar brejeiro. No lugar das pernas, reluziam escamas e seus cabelos em tom turquesa atordoante eram capazes de atrair qualquer peixe vivo para nadar entre os fios. Caíam nos ombros e desciam pelas costas e escorriam ondulantes em direção ao mar. Marinho sabia dos perigos de sua voz e de seus atrativos sedutores, mas não adiantava recuar ou tapar os ouvidos com cera, nem mesmo prender-se ao mastro de algum navio. Seus olhares já haviam se cruzado, como se reconhecessem um ao outro. Ela era uma mulher do mar sorrindo ingenuamente, cheia de amores dentro de si. Com o coração palpitando, Marinho sentou-se ao seu lado sem dizer nada. Não precisava. Em silêncio, partilhavam tudo o que era preciso partilhar. Afinal, ele também possuía um mar dentro de si. Úmidos de desejos, eles mergulharam nas águas, nadando de forma encantadora em direção à luz da lua. Ali, entre o céu e o mar, se fundiram sonho e realidade. No silêncio molhado e deserto, eles deixaram as águas flutuarem na embriaguez da paixão. Pelas carícias da correnteza, Marinho se deixou levar. Desceu até um lindo castelo de torres bordadas, com retorcidos corais cheios de tesouros incrustados entre as cavidades e as grutas obscuras. Havia muitos peixes, crustáceos, anêmonas do mar e molúsculos cercados por uma floresta de algas marinhas. Ali habitavam os seres mais fantásticos do mundo marítimo. Quanto mais ela o conduzia, menos ele conseguia perceber alguma novidade. Tudo era exatamente igual aos sonhos de infância. Desde que o pai lhe apresentara aquela paisagem, ele jamais pôde esquecer. A única novidade espantosa eram os cavalos marinhos que o conduziam nessa aventura. Nunca lhe haviam contado sobre aquelas criaturas tão sublimes, cavalgando no ritmo das águas profundas. Eram elegantes e belos, mais do que qualquer outra criatura marinha. O resto continha todas as cores, todos os sabores e tudo mais que ele já conhecia. O mar, então, revelou um gosto de marasmo, e Marinho se deu conta de que lá em cima já era dia. Embaixo, tudo era tão profundo e inundado de escuridão que ele mal enxergou o sol envolvendo a manhã com seu claro véu. Sentiu não poder rever o céu e a terra, e uma tristeza misturou-se ao mar em seus olhos. No mundo firme onde seus pés tocavam o chão, ele já havia levado a alegria do mar para tantos lugares distantes, e agora sentia-se afogado num oceano muito menor do que aquele que existia dentro dele. Com o coração partido, não deu mais ouvidos aos cânticos dos cânticos,
puxou as rédeas do seu cavalo marinho e fugiu em direção à praia. Dali mesmo partiu. Do mar, levou uma concha para escutar o marulhar das ondas, belas canções e um punhado de boas histórias. Logo, tornou-se conhecido terra fora pelo nome de cavalo marinho. A sereia ainda cantou, e então não cantou mais. O cavalo marinho reencontrou sua embarcação terrestre e levou seu mar em direção ao sol, julgando assim continuar aquilo que mais gostava de fazer. Que coisa linda, né, gente? Que belo encontro esse, olha! Mas ele teve saudades, né? Veja só, nadando com o cavalo marinho. Sempre senti um cheiro suave de maresia me convidando para criar essa história. É o André Neves contando. A inspiração marítima me acompanha desde que assisti pela primeira vez ao foguedo popular no Nordeste chamado cavalo marinho. Esse reizado é uma variação do Bumba Meu Boi, porém com peculiaridades marcantes nos cantos, nas loas, nas danças e no grande número de personagens criado para compor uma animada festa que geralmente faz parte do ciclo natalino. O cavalo marinho é de origem portuguesa, mas aqui no Brasil criou raízes próprias e ainda se mantém vivo com uma das mais ricas manifestações populares de Pernambuco. Tradicionalmente, a festa dura uma noite inteira, intercalando encenações com sequências coreográficas até o raiar do dia. Ao longo do espetáculo, outras manifestações culturais, como a música e divertidos diálogos criados, são apresentados ao público, que também participa da apresentação. Tudo enquanto se espera o boi, que surge apenas para encerrar a brincadeira. Quem já assistiu esse foguedo sabe que ele nada tem a ver com o mar. O cavalo marinho faz referência ao Capitão Marinho, nome de personagem que, com seu cavalo, é peça fundamental nessa festa. Quem nunca teve a oportunidade de assistir ao foguedo, ou mesmo o desconhece, costuma supor que se trata de uma manifestação popular praiana, simplesmente por relacionar o nome da festa com um belo integrante animal da fauna marinha. Isso foi inspiração suficiente para criar esse livro. E como o mar, por si só, já possui tantas histórias, não foi difícil desbravá-lo para encontrar a sereia. Esse ser místico aparece na tradição popular brasileira já no século XV, mas logo depois, muito depois, é que vem nadar definitivamente em nossas águas. E gostou tanto que subiu a correnteza dos rios. Hoje possuímos muitas sereias, mãe-d'águas e aras, além de outros personagens fantásticos do mundo aquático. Parecia impossível, mas sempre acreditei fielmente nas forças das tradições populares, nos usos e costumes do povo brasileiro. Então fechei os olhos, abri a imaginação e mergulhei fundo, pois a literatura é assim, ela permite. E aí, pessoal, gostaram da história? Linda, não é mesmo? Esse encontro do Capitão Marinho com a sereia no imaginário dele. Que coisa linda, né? Então agora bora comentar aí, né? Falar o que você mais gostou da nossa bela história de André Neves, contando um pouquinho aí sobre a tradição de Pernambuco, né? Dessa bela festa em O Capitão e a Sereia. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo no coração de vocês!